Se você não tem ideia de como os seus pensamentos influenciam a energia da sua família, ou nunca ouviu falar ou não sabe o que é mental coletivo familiar, este vídeo foi feito para você. Então eu quero te explicar, em primeiro momento, a coisa mais importante, que todos os seus pensamentos geram energia. Você pode olhar para mim e falar assim: "Nossa, Liliane, como assim pensamentos geram energia?" Todo o nosso corpo, todas as nossas células são formadas de energia. Tudo que existe no nosso universo é energia. A matéria é feita de energia. E da mesma forma que o nosso corpo físico e tudo que está aqui na matéria tem uma energia mais densa, os nossos pensamentos e as nossas emoções são geradores e têm energia, só que de uma maneira mais sutil. Os pensamentos que nós temos, quando nós pensamos alguma coisa, eles fazem uma influência, eles entram na energia do nosso corpo físico e criam uma reverberação desta energia. Então, aquela história, não sei se você já assistiu um dos meus vídeos, que eu falo sobre a nossa energia pessoal, é que realmente a nossa energia pessoal, a energia de uma pessoa, ela é baseada nos pensamentos, nas emoções e nos processos espirituais que ela tem. Então, imagine que o tempo inteiro, inclusive quando você está dormindo, a sua mente está ativada. Grande parte da sua energia é direcionada pelo quê? Pelos seus pensamentos. Então, quando você vai entrar na gama de pensamentos que você tem sobre toda a sua vida, você vai identificar que existem tipos diferentes de pensamentos. Os pensamentos que você tem, eles formam um círculo, um ciclo energético, que é a tua energia pessoal. Quando você está em contato com as pessoas da sua família, por que os seus pensamentos influenciam a pessoa da família? Por dois diferentes motivos. O primeiro motivo é que quando nós estamos próximos de pessoas que gostam da gente, que convivem sempre com a gente, você pode não gostar, alguns familiares não gostam, mas eles estão sempre próximos da gente, eles são abertos a receber a nossa energia. E como seus pensamentos são os coordenadores da sua energia, o que eles estão recebendo? A energia que você está emanando. Então, se você é uma pessoa negativa, se você está se sentindo mal durante o dia, se você não está bem, está tendo um monte de pensamentos negativos com alguma coisa que aconteceu no seu dia, quando você volta a se conectar a essas pessoas, quando você pensa nessas pessoas da sua família que são abertas à sua energia, ou quando elas pensam em você, porque são canais de conexão que nós temos, o que acontece? Essas pessoas recebem energia. É por esse motivo que quando a gente tem uma pessoa que não tá legal, ela destrói a energia e o convívio das pessoas que estão ali naquela casa. Porque a frequência energética que ela está influencia todas as outras pessoas. Nós temos essas conexões energéticas com as pessoas e principalmente com as pessoas que moram com a gente, nós estamos com a nossa energia emanando indiscriminadamente a nossa energia e eles estão abertos, recebendo indiscriminadamente o que a gente manda. O oposto também acontece, né? Nós estamos recebendo a energia deles o tempo inteiro. Então, na verdade, você precisa compreender que a forma como você pensa, os seus pensamentos com relação a tudo, no geral, eles vão ter uma polaridade positiva ou negativa, densa ou sutil. É simples. E se você estiver com uma polaridade negativa, quando você se conecta às pessoas da sua família, você passa esta negatividade, querendo ou não querendo. Da mesma forma que a felicidade também contagia. Por isso que a gente fala que uma pessoa que aprende a se desenvolver pessoalmente, espiritualmente, começa a ter consciência, ela influencia todas as outras pessoas da família. Porque é esta mesma frequência que ela está emanando e as pessoas estão recebendo. Quando você fica ao redor da pessoa que tem uma outra energia, quando você está próximo de alguém, o que acontece? Nós temos dois padrões diferentes de energia. As nossas auras, os nossos campos energéticos, eles estão próximos. O que acontece quando uma aura se conecta à aura de outra pessoa? Elas começam a entrar em simbiose, elas estão próximas, e elas começam a entrar num processo energético de tentar entrar no equilíbrio.
Então a tua energia vai entrando na energia da pessoa e a energia da outra pessoa vai entrando na sua. E as duas auras ali vão tentar entrar num processo de equilíbrio. Por isso que a negatividade contagia, como a felicidade também contagia. Quem vai ganhar nessa luta? Quem tem a energia mais densa, porque a energia mais densa e mais pesada também é mais forte. Então, a pessoa que está negativa vai ganhar da pessoa que está positiva, a não ser que a pessoa que tem a energia mais positiva tenha mais consciência. Como assim consciência, Liliane? Consciência de si mesma. Consciência de saber lidar e controlar as suas emoções e os seus pensamentos. E principalmente consciência para perceber que de repente ela está mudando a própria energia. Que de repente ela estava super bem e começou a ficar mal. E a consciência de perceber que o outro não está bem e que isso está te influenciando. Porque daí você faz o quê? Você corta a recepção energética de uma forma consciente. Você volta para o seu centro e volta a ficar em bem-estar. E aí você consegue até ajudar a outra pessoa com a sua energia, porque você começa a falar coisas, tentar tirar ela da energia negativa e pode emanar sim a sua frequência positiva, a sua felicidade, para alterar o campo energético dela. Afinal de contas, ela está aberta para receber. Só que é muito interessante falar uma coisa para você agora por um adicional. Quando a pessoa não está bem, quando a pessoa está numa energia negativa, o que que acontece? Ela está reativa, ela está emanando essa energia para o externo. É como se a aura dela estivesse assim, olha, cheia de espinhos mesmo, emanando essa coisa para o externo. Então é mais difícil essa pessoa receber energia do que ela mandar. Ela está literalmente explodindo, expandindo aquilo. Por isso que é tão difícil você só tentar emanar energia para a pessoa. E a parte consciência para lidar com isso é você tentar falar coisas para tirar ela da frequência energética que ela tá. Mudar o mindset dela. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal explicando o que é mindset, que você pode assistir e pode te auxiliar muito nesse processo. Então, compreenda o seguinte: que toda a forma como você pensa, ela vai influenciar a sua energia e isso vai influenciar as outras pessoas. Lembra que eu te falei que eram dois processos que influenciavam, a minha mente influenciava as pessoas da minha família? Qual o segundo processo, Liliane? O que eu penso sobre as pessoas é uma energia que eu estou emanando. Como essas energias elas estão sendo emanadas, estão sendo enviadas para a pessoa e a pessoa está aberta a receber a minha energia, o que que ela está recebendo? Só a frequência? Não, o conteúdo do que tem ali. Então, quando eu estou negativo e eu chego dentro de casa e eu começo a pensar coisas negativas e de repente eu ainda começo a pensar coisas negativas sobre aquela pessoa, eu estou mandando conteúdo e a pessoa vai receber aquilo que eu estou pensando sobre ela também. Como é uma coisa direcionada a ela, indiscutivelmente você está emanando uma carga muito mais intensa, tá? E uma carga muito mais assertiva. O inconsciente, as antenas do inconsciente dessa pessoa vai receber essa energia e vai sintetizar isso. O que que vai acontecer? A pessoa vai mudar a forma como ela olha para si mesma, o que ela pensa de si mesma através dessa interferência e muitas vezes ela vai entrar num processo de autoproteção. Por isso que quando uma pessoa não tá legal, ela chega em casa e ela acaba arranjando encrenca e confusão. Porque os pensamentos que estão sendo direcionados acabam sendo tão negativos que você começa a ter pensamentos negativos sobre a sua casa, sobre a pessoa, sobre a relação, sobre o que a pessoa fez, e você começa a mandar isso. Quando você começa a mandar esta carga, o que que acontece? A pessoa recebe, sintetiza inconscientemente e entra num processo de defesa. Como é que o nosso cérebro inconsciente, nosso cérebro primitivo, entra num estado de defesa e proteção? Através da agressão. Através do quê? Da rispidez. Através da agressividade. Através de uma ação com uma energia intensa, na mesma frequência que ela está recebendo ou acima, para se proteger. Então você me pergunta assim: os meus pensamentos, o que eu penso sobre as pessoas da minha família influenciam? Influenciam. Só nessas situações negativas? Não, a todos os momentos. A gente não convive só em momentos negativos, você concorda?
a gente também convive, graças a Deus, em momentos muito tranquilos. O que você estiver pensando sobre a pessoa, ela continua com um canal receptivo. Então, vamos imaginar um casal que está sentado um do lado do outro, um está mexendo no celular, o outro está olhando televisão. Aí acontece em quase todas as casas do mundo. A pessoa que está mexendo no celular está vendo coisas e aí ela começa a se sentir frustrada. Frustrada, de repente, sobre a própria relação dela, ou vendo a prosperidade de outras pessoas e pensando ali que o companheiro, a companheira dela, não traz aquilo para ela, ou não é igual ao que ela está vendo, ou não é igual ao que ela pensava. Essas frequências de pensamentos vão chegar até a outra pessoa. A pessoa vai receber isso. Pode ser que não haja uma briga agora, não tem problema, mas em algum momento haverá um acúmulo. E primeiro, vocês não podem esquecer, eu já expliquei num outro vídeo falando sobre isso, que a pessoa vai receber essas informações e depois, inconscientemente, esses seus pensamentos vão ser sintetizados na mente dela. E quem sabe ela também não começa a pensar que ela é frustrada com você, que o relacionamento de vocês não tá dando muito certo, que você não é a pessoa que ela queria, que você não traz para ela o que ela esperava. Você influencia ela. E com o passar do tempo, ela vai acumulando esses pensamentos negativos que você vem tendo durante alguns episódios do seu dia a dia sobre ela. E o que que acontece? Isso vai gerar uma reação, que pode levar ao término da relação, à busca de outra pessoa fora de casa, a a briga com você, a autodesvalorização, a desvalorização do relacionamento de você. Então, na verdade, a coisa mais importante na nossa vida, o que eu acho que é o ponto-chave de você ter consciência ou não, é sempre estar atento aos pensamentos que nós temos o tempo inteiro. É não deixar a mente fluir e devagar sozinha. Sabe por quê? Porque quando a mente flui sozinha, ela vai para onde ela quiser, ela vai do passado ao futuro, projetando o futuro de acordo com o passado, de uma forma sempre complicada. E a tendência da mente solta é se conectar ao mental coletivo para ficar solto. Qual é a frequência do mental coletivo? Extremamente negativa. Então, se você não estiver o tempo inteiro prestando atenção nos seus pensamentos, você pode cair o quê? Nessa frequência do mental coletivo e, de repente, do nada, disparar pensamentos negativos sobre seja lá o que for. Então, se você for uma pessoa que olhar para mim e falar assim, Liliane, como é que eu começo a me desenvolver como pessoa? Liliane, como é que eu consigo ter consciência? Poxa, Liliane, como é que eu faço para melhorar como pessoa, melhorar a minha vida? Chave básica. Observe e tenha consciência da sua mente e dos seus pensamentos todo o tempo. Você pode relaxar com qualquer outra coisa, mas não relaxe em observar e controlar a sua mente. Enquanto você não for uma pessoa que naturalmente durante o dia tenha escolhas de pensamentos positivos consciente, fique atento o tempo inteiro. E mesmo depois, quando você estiver nesse processo, sempre fique atento, apesar de que é natural, né, você ficar atento. Por quê? Porque um pensamento negativo dispara ciclos de pensamentos negativos incessantes. Basta um pensamento negativo para você ficar, às vezes, 5 minutos super negativo, pensando em milhares de coisas negativas ao mesmo tempo. Até você ter consciência e falar, meu Deus, olha a negatividade da minha mente, deixa eu voltar. Isso é a maior dica que eu posso te dar nesse momento. E para encerrar este vídeo, vamos lá, o que é importante para você? Observe os seus pensamentos. Lembre que os pensamentos que você está chegando dentro da sua casa é a frequência energética que você vai entrar na sua casa, vai levar para sua casa e vai influenciar as pessoas que tanto te amam, que você tanto ama. E lembre-se também que aquilo que você pensa sobre essas pessoas, elas vão receber de uma forma consciente e inconsciente. Então, se você não tiver muita certeza do que você quer e você não estiver querendo realmente mudar a situação, acabar com tudo, destruir a pessoa, fique atento e não se permita pensar negativamente sobre ela. Não quer dizer que você não tem que analisar a relação, as situações, não tem nada a ver. Mas análise não é pensar em coisas negativas. Quando você põe os pontos do negativo e do positivo para entrar na análise, você não está dando fluxo para nada, você só está observando. Existe uma diferença muito grande nesse processo. E se você alterar o seu mental
e principalmente controlar o seu mental com relação a essas pessoas e quando está com essas pessoas, você vai transformar a sua relação com elas e toda a energia da família. Inclusive, como último adicional, uma família que tem pessoas com pensamentos positivos é uma família próspera em todos os sentidos: material, pessoal, saúde e espiritual. Não se esqueça disso. Se você gostou desse vídeo, curta para que eu saiba que você gostou do conteúdo. Quero que você comente o que você quiser. Tá? Também vou deixar aqui embaixo o link da meditação de ciclo mental positivo, que eu acho que vai te ajudar bastante. E lembre-se, se você acredita que este conteúdo ele pode ajudar alguém que você conhece, compartilhe. Quando nós pegamos um conhecimento e aplicamos na nossa vida, nós transformamos o nosso mundo. Mas quando nós levamos a luz para as pessoas que nós conhecemos, nós transformamos o nosso planeta. Fique com toda a luz do universo, gratidão e namastê.